quando surge, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Resenhas do Palestra. Eu sou o Alan e hoje a gente vai trocar aquele papo sobre o nosso Verdão. Rapaziada, vídeo de hoje diferente, vai ser um react. Encontrei um vídeo na internet, né, no canal de um parceiro. Ele fala sobre o Mundial, né, de 51 do Palmeiras. E ele traz uma opinião ali mais pautada nos acontecimentos, né, no porquê que tem todo esse rebuliço aí de entender se foi mundial, se não foi mundial, quem aceita, quem não aceita, tem chancela da FIFA, não tem chancela da FIFA. E ele fez um vídeo, cara, tá muito bom, tá muito da hora. E eu vou trazer aqui pro canal para mais palmeirenses e pessoas que gostam de futebol poderem assistir, né, poderem tirar suas conclusões. E também, cara, dá aquele like, dá aquela atenção no canal do mano, beleza? Então eu vou deixar o link, né, do canal na descrição, óbvio, pra você ir lá e poder, porque tem outros vídeos bacanas aí. Então, sem mais delongas, né, sem mais enrolação, solta o play aí, danado. O Palmeiras se considera campeão mundial de 51, enquanto os rivais dizem que não. Mas afinal, que raios... Mano, que musiquinha chata, mano, só de ouvir já... Só aquele ódio já do caramba. Foi essa competição? E o Palmeiras é ou não é campeão mundial? Óbvio que é, mano. Primeiro campeão mundial. Primeiro campeão mundial, pelo amor de Deus. E você sabia que o Fluminense também venceu essa mesma taça e que também se considera vencedor do Mundial? Pensando nisso, a gente... Mano, eu já ouvi falar sobre essa parada aí do... Acho que o Fluminense se intitula campeão. Aí tem o Bangu também, se eu não me engano, que se intitula campeão também. O Corinthians chegou a ganhar 2 vezes, se eu não me engano, São Paulo. Cara, eu não sei a diferença. Eu já vi uma treta até do Mauro Betting com outro jornalista, ele dizendo que o de 51 e 52 não tem nada a ver com os demais que foram competidos anos após, né? Até a idealização do Mundial FIFA, enfim, como a gente conhece, o Toyota, enfim. Mas ao que parece, pouco que eu pesquisei, o de 51 e 52, que é do Palmeiras e Fluminense, é uma coisa e os demais são outra. Mas vamos ver aí. Foi atrás de descobrir tudo o que podíamos sobre esse torneio de 51, que muita gente tira sarro, mas que quase ninguém sabe exatamente o que foi. Mas hoje, nesse vídeo, você vai saber e vai sair daqui com a sua própria conclusão. Vamos ver, né? Eu tô querendo, sério. E a gente começa do começo. Lá em 1951, houve um torneio chamado Copa Rio. Essa competição surgiu muito antes do Mundial de Clubes, do Intercontinental e até mesmo antes da gente ter a existência da Champions League e da Libertadores. Exatamente, o Mundial da FIFA, com esse nome, foi surgir apenas lá no ano de 2000, enquanto o Inter... É um ponto aí que eu acho que até gera assim, uma discussão ou um problema de se assumir o Palmeiras como primeiro campeão mundial. O Corinthians ganhou em 2000, que digamos que foi o primeiro organizado pela FIFA. Aí eles vão lá e falam, não, o primeiro campeão mundial foi o Palmeiras. Nem ferrando que o corintiano, o torcedor corintiano vai querer assumir uma parada dessa, mano. Nem ferrando. Vai perder o posto de primeiro campeão mundial pro rival, tá ligado? Não faz sentido. Continental, que a própria FIFA reconhece que tem o mesmo peso de um mundial, foi ter a sua primeira edição em 1960. O ano de 1960 também é marcado por ser o ano da inauguração 9 anos após o que o Palmeiras se intitula mundial, né? Da Libertadores, quando a gente teve a primeira edição. Enquanto na Liga dos Campeões, a primeira edição foi em 1955. Ou seja, 1951 é uma época antes de tudo isso aí ser criado. A gente tá falando da década de 50 do século passado. A logística era mais complicada, as informações não chegavam com a mesma facilidade, a comunicação demorava, mas mesmo assim, essa Copa Rio foi criada. E ela veio depois da Copa do Mundo de 1950. Foi ali que a Confederação Brasileira de Desportos, a CBD, que depois virou a CBF, né, viu uma oportunidade. O Brasil tinha sediado a Copa de 1950, depois de um longo hiato ali de pausa por causa da Segunda Guerra Mundial. E pior, o brasileiro tinha sofrido uma amargura muito forte naquela derrota no chamado Maracanaço. E foi aí que a CBD resolveu fazer algo similar à Copa do Mundo, só que para clubes. A Copa Rio tem esse nome, mas também já foi chamada de Taça Rio ou a... Mano, é uma parada que já começa com essa situação de que pô, mas não foi criado pra times competirem e ver quem é o mais forte. Foi criado ali pra tirar aquela mágoa de ter perdido o Maracanaço. Ah, foi pro Brasil ter esse sentimento de campeão mundial e tal. É complicado, eu acho que esses detalhes acabam manchando o título, tá ligado? Eu ainda vou dar minha opinião do que eu acho.
Mas, eu acho que tem muito detalhe aqui que acaba sujando a história. Ele vai falar alguns detalhes aqui. Eu já assisti o vídeo, então eu sei que algumas coisas que ele vai falar. Tem um detalhe que ele vai falar aqui que é sobre as participações, que é bem parecido até com o que houve no Mundial de 2000. Então, mano, você vai começar a ver que, putz, não é bem assim, e esse Mundial tá meio complicado. Mas bora rolar o vídeo, vai. Até de torneio internacional dos campeões, como estava lá no Jornal do Brasil em 5 de julho de 1951. O primeiro problema da confederação foi decidir que países convidar e quais clubes desses países, né? Isso porque não só as competições internacionais não existiam, como nem o Brasileirão estava acontecendo nessa época. Então os critérios para seleção de clubes ali para participar desse torneio acabam sendo muito diferentes do que hoje a gente considerariam aí bons critérios para um mundial, né? Vale lembrar que tudo isso aí aconteceu há cerca de 75 anos atrás. A gente fez uma grande pesquisa, mas o que tem de mais concreto mesmo são jornais da época, né? Mas pelo que a gente conseguiu encontrar aqui, a ideia da CBD era se inspirar no desempenho das seleções na Copa de 50 para selecionar os países que teriam representantes na Copa Rio de 51. Então, campeões de países que tinham participado da última Copa, Uruguai, Espanha, Inglaterra, Suécia e Itália, foram chamados. Você já vê que na escolha dos países já tinha uma parada assim, pô, vamos trazer campeões mundiais mesmo, vamos trazer uma galera ali pesada, vamos trazer quem represente mesmo ali o futebol, tá ligado? Espanha e Inglaterra na época, tá ligado? O top do top. Não foi bem assim. Além também do campeão de Portugal, que aparentemente foi convidado porque Portugal é um país irmão do Brasil. Só que como acontecia muito nessa época, nem tudo que foi planejado saiu do papel da melhor maneira. Então, assim como a gente viu nos primórdios de Copa do Mundo, de Champions League, alguns participantes não puderam ou simplesmente não quiseram entrar no torneio. A Juventus, por exemplo, entrou na Copa Rio representando a Itália, porque o campeão italiano, que era o Milan, não podia jogar, já que eles estavam disputando outra competição, chamada de Copa Latina. A Copa Rio também não teve representantes espanhóis. E outro convidado mostra um pouco dessa bagunça, né? O Áustria Viena só foi participar porque o Rapid Viena, que era campeão austríaco, não foi convidado. E aparentemente porque o Tottenham, campeão inglês de 1951, teria recusado também o convite por problemas financeiros. Ou seja, o contexto já não favorece muito a competição. Fulano de tal veio porque quem deveria vir no lugar dele, né, o verdadeiro campeão, tinha outros objetivos na temporada, tinha outras competições mais favoráveis, né, lá no continente dele, do que vir pro Brasil jogar uma competição ali de 2 grupos. E acabou abrindo mão para um outro colocado ali que às vezes, tá ligado, nem tinha tanta importância no futebol mundial, mas veio, tá ligado? A escolha das equipes foi toda meio bagunçada mesmo, e em parte também porque quase que tudo ao mesmo tempo tava rolando a Copa Rio, a Mitropa Cup, que era outra competição lá entre clubes europeus, a Copa Latina, essa que o Milan tava disputando, né? E tudo isso logo depois da temporada terminar. Então era uma insanidade. E pra completar, nem é tão relevante, mas eu sou obrigado a falar, nesse mesmo período também o Arsenal tava fazendo um tour pelo Brasil, e eles de uma vez só tomaram chapéu. Você é louco, o Arsenal, mano, tava no Brasil nessa época, fazendo o que, mano? Tipo, é sério que você não pode treinar na Inglaterra? Você não pode treinar na Itália, você veio pro Brasil? Acho que se você pegar um futebol... se bem que naquela época o futebol era bem... Como eu posso dizer, bem padronizado, né, digamos assim, o nível dos jogadores, tanto da Europa como sul-americano, enfim, a galera meio que chutava uma bola mais quadrada, né? Então acho que quanto a isso era bem igual. Puletada de Vasco, Botafogo, Fluminense, Palmeiras e América. O América do Rio. Arsenal e América, mais conhecido como o clássico de Zé Trajano, né? Mas vamos para os representantes brasileiros, né? O Vasco foi convidado para a Copa Rio por ser vencedor do Campeonato Carioca de 50. E claro, o Palmeiras por ser vencedor do Paulista e do Torneio Rio-São Paulo, que eram ali as principais competições da época. No final das contas, então, participaram 8 times em 2 grupos. No grupo Rio de Janeiro, a gente tinha Vasco, Sporting de Portugal, Áustria Viena e o Nacional do Uruguai. E o grupo do São Paulo tinha Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha da então Iugoslávia e o Nice, campeão francês. O formato era simples. Os grupos já não ajudam também, né, rapaziada? Vamos lá, vamos voltar e vamos ir de novo. Grupo Rio, Vasco da Gama, Sporting, Áustria Viena, Nacional. Aí você pega o grupo SP, né? Porque, nossa, tá ligado? Por que Rio e SP, mano? Que loucura. Tinha aquele conglomerado, né, do Rio Sul e, enfim, é meio sem sentido.
Grupo SP, Palmeiras, Juventus, Estrela Vermelha e Nice. Ó, Palmeiras, Juventus e Vasco da Gama naquela época eram os únicos times, eu posso dizer, grandes, né, no quesito grande. Porque se a gente for pegar Sporting, veio ter nome muito depois. Áustria Viena até hoje não tem nome. Nacional tem um certo nome, um prestígio, né, na Libertadores. E o Nice do futebol francês chove no molha, tá ligado? Enfim. Os times de cada grupo se enfrentavam uma vez e os 2 primeiros de cada grupo avançavam para semis, com Vasco e Áustria Viena avançando no grupo do Rio e Juventus e Palmeiras avançando no grupo São Paulo. Inclusive, outra coisa muito legal dessa época eram os nomes e apelidos, né? Hoje tu vai ver um jogador novo que surge, o cara tá sempre com um nome tipo o meu, assim, né? Bem sem graça, Pedro Silveira. Mas olha só na época, o Vasco tinha o Friaça, o Ipojucan e o Tesourinha. E o Palmeiras tinha Liminha e um rapaz chamado Ponce de Leon, que se chamava, na verdade, Norival. Fica aí a informação, né? A Juventus então derrotou a Áustria Viena nas semis, enquanto o Palmeiras derrotou o Vasco. E assim tínhamos um confronto italiano na final, a Juventus de Turim. Pra quem não sabe, Palmeirão de origem italiana, imigrantes italianos, né? Fundaram o Palmeiras. E a Juventonas da Itália. Então, mano, pensa numa final, cara. Pensa, tá ligado? Hoje é bem difícil de imaginar isso pelo cenário da Juventus e pelo o campeonato mundial, né? Contra times europeus. Os europeus que chegam dificilmente abrem oportunidade do Palmeiras aí enfrentar uma final e sair campeão. Contra o Palmeiras, o Verdão venceu o primeiro jogo por 1-0 e empatou com 2-2 no segundo, com destaque pro craque Rodrigues Tatu, que brocou na ida e na volta, sagrando o Palmeiras então campeão mundial. É aqui, obviamente, que entra uma baita polêmica. Mas uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado, às vezes, é tentar não analisar o futebol do passado com os olhos que a gente tem hoje. As situações mudam, as circunstâncias mudam e o futebol mudou muito. Mas o fato é que, olhando os jornais da época, essa conquista do Palmeiras foi tratada como algo muito grande. O jornal O Globo chamou o Palmeiras de campeão dos campeões do mundo. A Gazeta Esportiva... Aí se a gente pegar, ó, um bairro às escuras uma vez por semana, campeão dos campeões. Aí tem esse outro aqui já até é mais famosinho, que é Palmeiras, campeão do mundo. Puta, tá ligado? O mundo viu o Palmeiras como campeão do mundo, tá ligado? Colocou na capa do dia 23 de julho de 51, Palmeiras, campeão do mundo. O Jornal dos Esportes, de 24 de julho, destaca os heróis da Copa Rio e o grande mérito do campeão mundial, tratando não só como uma grande conquista para o Palmeiras, mas uma grande conquista para o Brasil em geral. O Mundo Esportivo, de 24 de julho de 51, diz: está em nossas mãos, finalmente, um título mundial. Aí você pensa, eles falaram nas nossas mãos, era um jornal palmeirense. Nada disso, cara. É isso que eu tô falando pra vocês. O sentimento na época não era que o Palmeiras ganhou, era que o Palmeiras estava representando o Brasil. Que aquilo ali foi uma conquista que extrapolou o Verdão. Cara, imagina você passar pela dor de perder uma Copa em casa, tá ligado? Querendo ou não, o título mundial, o verdadeiro mundial que une pessoas, mano, independente. Não é aquela questão de você... é o Corinthians e o Palmeiras vai torcer contra. É o Palmeiras e os Corinthians vai torcer contra, tá ligado? É a seleção, mano, é a representação de vários moleques de quebrada, de times diferentes, tá ligado? Várias histórias. E perder em casa, e logo na sequência, um time brasileiro vai lá e pega um europeu de grande porte na época, tá ligado? Uma Juventus, e ganha. Então, aquele misto de rivalidade, que talvez na época nem era tão como é hoje, putz, deu espaço pra uma comemoração assim, tá ligado? Brutal, nacional, tá ligado? Extrapolou São Paulo, era uma conquista brasileira, o Palmeiras estava representando o Brasil. Sabe quando só restava um time brasileiro na Libertadores, ou ia um brasileiro pro Mundial, e o Galvão narrava assim, o Palmeiras é o Brasil no Mundial. Nunca foi muito verdade isso nos tempos atuais, né? Tem muito brasileiro que torce contra o time brasileiro que tá no Mundial. Mas naquela época, pelo que a gente vê nos jornais, essa realmente foi a sensação. O jornal Última Hora, do Rio de Janeiro, declarou que a conquista contra a Juventus foi a maior vitória... Mano, olha isso, com os 2-2 de ontem, o Palmeiras obteve a maior vitória do futebol brasileiro. Partida emocionante, dramática. Na hora H, Jair perdeu o terceiro gol. Ou seja, tipo, mano, foi uma parada assim que
todo mundo parou pra ver, tá ligado? E teve drama, teve momento de tensão ali e o Palmeiras conseguiu ser campeão, mano. Do futebol brasileiro. Cara, isso é fascinante pra gente tentar ver e se colocar naquela posição de alguém que vivia no ano de 51, numa época muito diferente da que você vive hoje, né? Porque, por exemplo, o Brasil não era campeão do mundo. O Brasil tinha acabado de perder a Copa do Mundo em casa pro Uruguai. O Brasil tinha 0 estrelas na camisa. Não é à toa que lá em julho de 51, o jornal Mundo Esportivo escreveu isso aqui, olha que bacana. Está em nossas mãos finalmente um título mundial. Após uma série de tentativas em vários anos, consegue o futebol brasileiro essa primazia que representa a glória ambicionada por todos. Cansados de tanto insistir, gravamos na história do primeiro torneio entre clubes o nome de um representante brasileiro no topo. Quem não se sente emocionado nesse instante? Quem tem o coração de pedra para ficar indiferente a essa conquista? Emocionante. Cara, certo que essas palavras, elas são de um jornal que tá indicando como as pessoas tem que se sentir, ou deveriam se sentir. Mas eu acredito que também nas ruas, nos estados, tudo, a galera sentiu um pouquinho de orgulho ali, tá ligado? Tipo, pô, quebramos um europeu, pô, ganhamos um título mundial, tá ligado? Eu gostaria de ter mais informações de como estavam as cidades e os estados no Brasil nessa época, tá ligado? Como foi a aceitação, parou o estádio, tinha telão em algum lugar. A telão não tinha, 1951 não tinha nada. E algo que dificilmente a gente veria hoje. E eles completam sobre o jogo. Deu o título ao clube do Parque Antártica, significando também o primeiro título mundial para o Brasil em toda a história do nosso futebol. Mais um, o jornal Globo Esportivo do Rio, no dia 28 de julho de 51, lamenta a chance perdida pelo Vasco no torneio. Mano, a parada era tão grande que o Vasco, por perder, ele poderia, tipo, pensar, pô, lamentamos ter perdido a competição e tal, mas ele entendia também o tamanho daquilo, tá ligado? Ele entendia que era igual a questão da Copa do Mundo, tá ligado? Que o Brasil perdeu e eles também acabaram perdendo uma segunda oportunidade que ganharam, tá ligado? De poder representar o país, de poder ser o primeiro ali a quem sabe ganhar essa sequência de títulos, né? Acredito que na época se imaginava que mais anos subsequentes iriam ser para competir esse título, né? Mas não teve, né? Né? E chama a conquista do Palmeiras de o maior feito do futebol brasileiro. Obviamente, essa foi a situação do momento, daquela época. Não há nenhuma dúvida de que lá atrás, quando aconteceu, foi considerado um título importantíssimo. Mas de 1951 até hoje, muita coisa mudou. A gente teve a criação da Copa Europeia, que depois virou Champions League. Tivemos o surgimento da Libertadores, ou seja, 2 torneios continentais oficiais. Ou seja, a partir disso que foi criada os acessos ao Mundial de Clubes, tá ligado? Libertadores para os sul-americanos e a Champions League para os europeus. Que era uma maneira mais correta de você descobrir o melhor representante daquele continente. E depois, eventualmente, o Intercontinental é criado para colocar o campeão da América do Sul contra o europeu e ali descobrir de fato quem era o campeão do mundo. Como o Santos se tornou o primeiro brasileiro a conquistar lá em 62. E conforme o tempo foi passando, a gente não precisava mais de um clube brasileiro ganhar alguma coisa e representar o Brasil, vingar a seleção brasileira. Porque a seleção brasileira ganhou o tamanho que ela tem hoje. A gente foi campeão do mundo em 58, em 62, em 70 e depois 94. Acho que também as conquistas subsequentes da seleção brasileira por realmente ganhar títulos mundiais acabou meio que... aquele título lá de 51 do Palmeirinha lá... Deixa pra lá, ninguém... Deixa pra lá. Ninguém quer saber não. 2002, hoje o Brasil é penta e obviamente essas conquistas da seleção ultrapassaram assim por muito, né, o maior feito da história do futebol brasileiro, que tinha sido considerado esse título do Palmeiras lá atrás. Então, de repente, aquele título do Palmeiras tão importante foi ficando para trás, se perdendo um pouco na história, considerado por muitos algo dos tempos antigos, de quando o Brasil nem era campeão mundial, de quando nem existia Libertadores. E isso em termos da evolução do futebol, mas vale lembrar que a gente está falando de coisa de 75 anos atrás.
pra alguém ter visto esse título do Palmeiras com seus próprios olhos e ainda estar entre nós, a gente tá falando de pessoas que nasceram na década de 30, pessoas aí que já passaram dos 90 anos. Ou seja, os eventos do passado vão ficando menos relevantes para a sociedade do presente, ou pelo menos mais esquecidos na memória. E eu garanto para vocês que essa discussão, se quiser ficar mais complexa, a gente consegue deixar. Mas um detalhe importante que a gente vai dar aqui e que vai nessa direção é que a Copa Rio de 51 não foi a única. Em 52 a gente também teve. E mais uma vez, a lista de convidados originais do torneio incluíam times que acabaram rejeitando, como a própria Juventus. O torneio de 52 também não teve representantes aí da França, da Inglaterra, da Espanha. Mas o fato é que essa edição teve uma final brasileira, o Corinthians enfrentando o Fluminense. E o Fluminense tomou taca pro Flusão. Venceu. E eles também se consideram campeões mundiais, como colocam no seu próprio site. Já até rolou uma troca de faixas de campeões mundiais entre Palmeiras e Fluminense. Inclusive, quando a gente teve esse mundial recente entre Fluminense e Manchester City, o Flu levou um material pro pessoal da FIFA analisar na tentativa de que seja reconhecido esse mundial, mas não fez um pedido. Caramba, eu não sabia disso. No último mundial, o Fluminense, que ao mesmo tempo em que se sonha com a conquista do Mundial de Clubes 2023, o Fluminense dá sinais à FIFA que quer o reconhecimento da Copa Rio de 52 como um campeonato mundial. Tá preula, mano, eu não sabia disso, da hora. Deu em nada também, porque a gente não viu falar nada, não repercutiu nada, então... oficial ainda, e a própria FIFA parece não dar muita bola nesse caso, não tendo se pronunciado sobre o assunto. Pelo que a gente achou, até os jornais da época em 52 já deram um destaque ali pro título do Fluminense, mas não no mesmo nível, com o mesmo alarde que tinha sido feito para a conquista do Palmeiras um ano antes. O próprio Fluminense em si, como instituição, parece não falar tanto dessa conquista, né? Não dá tanto valor assim. Eles não colocaram, por exemplo, nenhuma estrela na camisa, ou pelo menos não em relação a essa conquista da Copa Rio. E depois de 50... Ué, deveriam, né? Eu lembro que até em 2014 ou 2013... Mano, por ali, tá ligado? Palmeiras e Fluminense fizeram um jogo pelo Brasileirão. E eu lembro que eles trocaram faixas, né? Se homenageando ali por questões do Mundial de Clubes. Então... deveria usar a estrela, igual o Palmeiras usa. Deveria trazer isso nos sites. Sei lá, mano. Deveria ser mais comemorado. Acho que... enfim... Em 52 a gente não teve mais Copa Rio. É verdade que em 53 teve outro torneio com o nome de Octogonal Rivadavia Correa Meyer, que foi vencido pelo Vasco e que é como se fosse uma Copa Rio ali, né? Mas o próprio Cruz Maltino, embora tenha feito um pedido pra FIFA, não parece considerar esse título como um mundial. Oh, caramba, sempre. No site oficial do Vasco, por exemplo, eles usam o nome do troféu mesmo e não escrevem nada sobre o valor ou o peso ter algo a ver com um mundial. Por muito tempo se aceitou que essa conquista do Palmeiras não era um mundial e bola pra frente. Eu cresci assim, né, sem nunca nem ouvir falar direito desse título do Palmeiras, e acredito que muitos que estão me assistindo aí também, mas isso começou a mudar muito nos tempos recentes, né? Primeiramente com o Palmeiras fazendo um pedido pra FIFA reconhecer esse troféu como um título mundial. Que foi o documento que o Palmeiras utilizou, né, pra... Não é o documento não, perdão. Aqui é parte da ação, né, que estava sendo outorgada na época. Seja reconhecido como Mundial de Clubes pela FIFA. É um pedido antigo do Clube Alviverde que prende a atenção dos cartolas. A Confederação vai dar um parecer à FIFA que decidirá sobre a legitimidade do torneio. Sei não, hein. Num processo que durou um bom tempo entre sims e nãos. O antigo presidente da FIFA, o Blatter, por exemplo, foi enfático. Disse que o Palmeiras é sim o primeiro campeão mundial e tem que ser reconhecido e ponto. Enquanto o Infantino, o presidente atual da organização, já vai em mais uma linha de... Mano, a troca de presidente da FIFA ferrou o Palmeiras. A troca de presidente da FIFA ferrou o Palmeiras. Basicamente o cara chegou e falou: o quê? Eu não quero mais nem saber isso, eu vou esquentar a cabeça com isso não, ó. Não é mundial, acabou, tchau. E o outro antes tava falando: não, os caras é mundial, pô, os caras ganham, dá um pagode pros caras aí, mano. Que é isso, tio, matar ninguém não, mano. Acho que não é bem por aí. Já tiveram vezes em que a FIFA se referiu ao Palmeiras como campeão do mundo ou algo do tipo, mas não como campeão de um mundial, que é uma situação muito parecida com aquela que a gente conhece do Uruguai. O Uruguai ganhou as duas Olimpíadas de 24 e 28 antes de existir a Copa do Mundo, e a FIFA reconheceu essas duas Olimpíadas como títulos mundiais. O Uruguai é considerado 4 vezes campeão mundial. Pera, calma. Essa fita eu já não sabia não.
Tipo, os caras ganham 2 Olimpíadas e é considerado como mundial. Então, o Brasil deixa eu ver. A gente tem duas Olimpíadas, mano. E 5 Copas do Mundo. Nós é hepta. Que, mano, não faz sentido isso dar Olimpíadas como... Não, pelo amor de Deus. Não. Aí você começa, pô, vamos lá, vamos voltar e vamos ver de novo, rapaziada. Vamos lá, vamos voltar e vamos ver de novo. Porém, 2 vezes campeão da Copa do Mundo. Existe essa diferenciação, assim como talvez o Palmeiras possa se declarar campeão mundial, mas não campeão de um mundial de clubes ou de um intercontinental. Eles ganharam a Copa Rio, que analisando historicamente, parece sim ter o peso de um mundial. Equivalência. E você vai tirar sua própria conclusão, né? Muitas vezes, com certeza, viesada pela questão do clubismo, ou simplesmente de querer zoar o colega. E pros que resolvem não reconhecer o título do Palmeiras, né? Muitas vezes o argumento é aquele da oficialização. Ah, a FIFA não deu um carimbo de que esse Mundial de fato é um Mundial. A FIFA não reconheceu. Cara, eu acho que mesmo que a FIFA carimbe, né? Mande um documento carimbado, acho que a ideia não é essa, né? A ideia mesmo é um evento. A ideia é fazer um evento, taça, entregar ali para representantes, tá ligado? Não só para Palmeiras, tá? Não só para Palmeiras, para Fluminense, Vasco, Corinthians, que seja. Ah, mas o Corinthians ganhou 2 vezes, vai ficar tetra. Mano, é a história, cara. Tem que comprovar a história, tem que trazer veracidade à história, tá ligado? Se a veracidade é entregar mais taças, não só documento os caras vão falar, comprou, tá ligado? Não, mano, botar no site, tá ligado? Não sai uma página à parte, não, na mesma página dos outros mundiais, tá ligado? Mas fica a pergunta, a gente deve seguir só o que a FIFA fala e acabou? Eu acho que muitas vezes simplifica, né? A história do futebol é complexa, ela tem diversas incongruências. Então, enquanto uma organização que rege o futebol, ainda mais em âmbito mundial como a FIFA, dá um ok, dá uma validação, isso ajuda a gente a entender melhor o que significa aquilo ali. Mas acho que cabe a gente questionar, né? Se a FIFA é quem decide o que vale ou não. Um exemplo muito claro disso é a questão dos gols do Pelé, né? A gente sabe que o Pelé passou em muito dos 1000 gols na carreira, né? Inclusive a gente mostrou no nosso vídeo especial sobre o Pelé como muitos desses gols têm um valor imenso, mas a contagem dos gols oficiais do Pelé através da FIFA são apenas 767. Essa é a... Poxa, isso aí pegou, tá ligado? O cara se matou pra fazer gol, se matou pra caramba, não só amistoso, gente. Mesmo que fosse amistoso, fez gol, tá ligado? Tá na história do mano. E aí vem uma entidade e diz, não, ó, o que a gente tem aqui contado é tanto. Aí você fala, mas pô, quantos, né, da minha contagem? Ah, na sua contagem é 1000, na nossa é 767. Pô, o cara perdeu 233 gols, mano, tá ligado? Tem centroavante aí que passa a vida toda e não faz 233 gols, mano. Pelo amor de Deus. Contagem que a gente deve levar em consideração? E se você acha que sim, e tudo bem, tá? Deixa eu jogar uma provocação rapidão, olha só. A FIFA tá criando agora um novo Super Mundial de Clubes, né? Como se fosse uma Copa do Mundo mesmo, de 4 em 4 anos, com um formato ali de fase de grupos, um mata-mata grande, 32 equipes e tal. E se, a partir daqui e para as próximas gerações, o que for considerado um Mundial de Clubes realmente seja esse novo Super Mundial? E os intercontinentais lá de trás, que nós brasileiros demos tanto valor por tanto tempo, começarem a ser considerados algo menor, ou talvez até diminuir. Tem gente que foi campeão em cima do Vasco, tá ligado? Tem gente que foi campeão mundial em cima do Vasco e quer vir falar de quem foi campeão mundial em cima da Juventus? Pelo amor de Deus. Não são mais mundiais, eram só intercontinentais. Digamos que surja essa nova interpretação no futuro. Aí você passaria a desconsiderar os mundiais do Santos do Pelé, a conquista do Flamengo do Zico, do Grêmio do Renato Gaúcho? A FIFA, que é uma instituição cheia de problemas aí de corrupção, de conflito de interesse, com pessoas que estão lá nas cabeças, sempre querendo fazer coisas pro seu benefício próprio, ao invés do futebol. Será mesmo que a gente deve deixar a nossa visão de mundo, a forma como a gente enxerga o futebol, a cargo deles? Eles definem e a gente aceita dessa maneira? Eu não necessariamente tenho uma resposta, tá? Porque não aceitando uma validação oficial de uma organização como a FIFA, a gente deixa tudo aberto para debate, tudo aberto para interpretação. E o que a gente contou para vocês nesse vídeo é apenas uma parte do futebol antigo que é muito complexo. Tem tantas outras competições pequenas, obscuras, que surgiram e foram jogadas, e tem campeões. Só para dar um exemplo, antes de existir a Champions, times da Itália, da Espanha,
Espanha, da França e de Portugal disputavam a Copa Latina, que foi vencida 2 vezes pelo Real Madrid, 2 pelo Barcelona, e por mais que eles considerem ela como um troféu, tá lá nos sites dos clubes e tudo, eles não consideram como uma Champions. Era um torneio continental, mas eles colocam separado. O Bolonha venceu 3 vezes a antiga Mitropa Cup, que teve a sua relevância na época, né? Mas eles consideram como um título europeu, o que de fato foi, mas nunca chamam de Champions, até porque não era. E é difícil pra nós... Aí é uma questão deles, tá ligado? É uma questão deles. Tem os dois pontos, tá ligado? Tanto você homenagear os campeões, né? Você trazer um reconhecimento aos campeões, mas também reconhecer a competição, pô. A galera da época não era uma galera qualquer, tá ligado? Não era uma parada tipo, a gente pegou 2 bairros aqui, fez um catado, eles competiram e ganharam. Não, mano, era time, tinha investimento, tinha nome, tinha patrocínio, tinha um monte de coisa já nessa época que merece ser lembrado hoje, que merece receber o reconhecimento, tá ligado? Merece ser contada a história para o futuro, tá ligado? Não só, mano, esses campeonatos citados, mas outros, tá ligado? Existe a Copa Mercosul, mano, que é nível hoje do que temos de Sul-Americana, tá ligado? E ninguém fala, mano. Ninguém fala que teve uma final entre Palmeiras e Vasco, que simplesmente o Palmeiras abriu 3-0, né, em cima do Vasco e depois tomou uma virada de 4, mano. Romário arregaçando, tá ligado? Então é uma parada assim que a gente acaba deixando morrer com o decorrer do futebol, que não deveria, né? Deveria ser usado para trazer mais vida, mais competitividade, mais história, mais glamour pro futebol. Nós, assim como cidadãos comuns, pessoas normais, torcedores, identificarmos tudo que aconteceu lá na década de 30, 40, 50, 60, tentar equivaler o que aquilo representa nos dias de hoje. Creio que sem uma validação, assim como eu falei da FIFA, é impossível a gente chegar a um consenso aqui, né? Com certeza tem gente assistindo aí em casa que falou, caramba, não sabia dessa história, o Palmeiras é campeão mundial. E tem gente pensando o contrário, não, isso aí não é mundial. Agora, depois dessa pesquisa aqui, uma coisa é clara e absolutamente inegável. Na época, isso foi tratado como algo muito grande. Sim. Muito relevante. Sim. E como um título mundial. Independente do nome do torneio. A palavra mundial nesse quesito aí, ela não vem nem do título, da taça, veio do sentimento das pessoas, tá ligado? Tanto europeu como brasileiro. Enfim, a galera tratou isso como mundial, sabe? O sentimento mundial. Ou de quem organizou, geralmente quando a gente pensa em mundial, a gente pensa pelo menos no campeão sul-americano enfrentando o campeão europeu. Sim. Mas como a gente falou anteriormente, nessa época as competições continentais nem tinham sido criadas. Não dá pra tentar enxergar esse torneio com os olhos de hoje. A gente tem que tentar minimamente se transportar pra aquela época pra entender o contexto do futebol. Até que haja um reconhecimento pleno da FIFA ou de alguma outra entidade, vai ficar a seu critério se o Palmeiras é campeão mundial ou não. Pra mim, tinha cheiro de mundial, cara de mundial, e em 51 foi comemorado com peso de mundial. Então, mano, que top, velho. Na minha opinião, Pedro Silveira, o Palmeiras é sim campeão mundial de 1951. Assim como o Fluminense também é campeão mundial de 1952. Conquistas importantíssimas que devem sim ser lembradas e comemoradas. Agora, se as conquistas de Palmeiras e Fluminense podem gerar interpretações, essas conquistas aqui... Rapaziada, eu vou coisar o vídeo aqui agora, vou dar o meu pensamento aqui, mas, cara, de verdade, assim... O sentimento é de que alguém realmente parou pra estudar história, alguém parou pra passar a verdade, tá ligado? O que eu sinto. No meu sentimento, na minha concepção, o Palmeiras é campeão mundial. 51 é o mundial. Pode não ser chancelado pela FIFA, pode não ser o mundial FIFA, mas o Palmeiras é campeão mundial. Eu tenho esse sentimento, eu tenho essa certeza, tá ligado? E hoje o que esse mano fez aqui, o Pedro Silveira, o canal Eurofute, cara, mano, é de passar mesmo a história contada, é de celebrar o futebol, de passar mesmo a mensagem pro futuro, né? O que a gente tá caminhando com o futebol, que a gente tá nas competições. Será que de janeiro a gente tá competindo, dezembro acabou, morreu, ano que vem ninguém vai... Ano que vem, as competições do ano que vem é ano que vem. Desse ano, ó, do ano que passou, esquece, acabou, deixa pra trás. E isso que ele fez aqui, mano, putz, vamos lembrar. Porque, pegando um exemplo, seleção brasileira, cara, a gente, tá ligado, vem passando momentos aí de aperto,
bate lá e sai em quartas, sai em oitavas, tá ligado? Mas a gente é penta, mano. A gente sempre lembra quem é penta. Os competidores europeus, enfim, quando vem competir com a gente, eles lembram que o Brasil é penta. Eles dão valor àquelas 5 estrelas que tá no peito. Então, a questão do Palmeiras também é muito disso, rapaziada. É muito disso, é também de saber, pô, os caras é o primeiro, mano. Os caras fizeram ali pra homenagear a seleção brasileira, foram campeões e foram o primeiro. Mas tem muita rivalidade, tem muito mimimi, tem muito detalhe aí envolvido, como eu falei no começo do vídeo. E precisa ser revisto pela CBF, precisa ser revisto pela FIFA e principalmente precisa ser revisto pelo Palmeiras. Porque todo mundo sabe que foi uma questão comemorada só depois do Mundial de 2012 do Corinthians. Então, saber honrar também os jogadores da época, os que estão vivos, se ainda tiver, a família, alguma coisa... Sei lá, tem um busto, tem alguma coisa de algum jogador, do capitão, sabe? O Ponce de Leão, tem alguma coisa dele? Alguém sabia dele? Tá ligado? Então é também saber, o time, o Palmeiras, saber homenagear o que foi esse título. Beleza? Pra você que chegou até aqui, rapaziada, eu vou pedir encarecidamente, vai lá no vídeo do Eurofute, no vídeo original, dá um like, fala que veio pelo canal do Resenhas do Palestra, pelo react do Resenhas do Palestra, deixa lá no comentário, parabeniza ele pelo vídeo, cara, agradece mesmo, que puta de um vídeo que de verdade emociona, traz no coração um sentimento muito bom, não só pelo Palmeiras, mas pelo futebol mesmo em si. E é isso, se inscreve no canal dele, fecha lá com ele. A mesma coisa faz aqui com a gente, dá aquela fortalecida, se inscreve, ativa as notificações, deixa os comentários e é nóis, beleza? Tamo junto!